Sejam todos muito mais que bem-vindos a mais um episódio do podcast Opinião Segura. Estamos aqui no centro da 8ª Mostra Bindi, contamos com o apoio aqui da Abindi e fico muito honrado de ter aqui a doutora Camila Pintarelli, que é diretora do Fundo Nacional de Segurança Pública, como eu estava falando aqui com ela, conimbricense legítima, né? Teve a oportunidade de estudar na querida Universidade de Coimbra, onde fez o pós-doutorado dela. Eu tive a oportunidade também de fazer meu doutorado na Universidade de Coimbra, a gente tem isso em comum. E eu Exatamente. fico muito feliz, doutor, em tê-la aqui, sobretudo pelo fato de poder levar para o público, sobretudo para os gestores, a importância do Ministério da Justiça, a importância da Secretaria Nacional de Segurança Pública e a importância do Fundo Nacional de Segurança Pública, que nós, forças policiais estaduais, precisamos muito desse apoio do governo federal e é preciso que o nosso público esteja esclarecido para que possa utilizar desses recursos. Queria agradecer o convite, o honroso convite para estar aqui hoje, falando um pouquinho do nosso Fundo Nacional de Segurança Pública. O Fundo Nacional de Segurança Pública é hoje o principal instrumento de financiamento da segurança pública no nosso país. Com um orçamento anual de quase 4 bilhões de reais, o fundo hoje acaba repassando montantes aos estados que superam até 6 vezes os próprios orçamentos estaduais. Então, é uma grande responsabilidade estar à frente de uma instituição como essa, porque o fundo é uma instituição, e mais do que isso, mais do que a responsabilidade perante órgãos de controle, é uma responsabilidade social. A gente tem que ter noção da grandeza do trabalho que a gente desenvolve em prol da sociedade, porque a sociedade só vai ter acesso a políticas públicas se nós cumprirmos o que eu costumo dizer de parte invisível da segurança pública, que é uma parte que poucos lembram, mas é a estruturação, a orçamentação e propriamente o financiamento da segurança pública. O Fundo Nacional de Segurança Pública hoje ele tem um tripé orçamentário. Ele é composto por recursos que são destinados a transferências obrigatórias, que Fundo a são fundo, né? a fundo, exatamente as famosas transferências fundo a fundo. Este ano concluímos já o repasse de 1 bilhão e 84 milhões de reais aos estados. E nessa parte do orçamento, eu acho que é importante dizer, nós fizemos grandes avanços nessa nossa gestão em pouco mais de 9 meses que estamos à frente do nosso fundo. Nós criamos a rede interfederativa do Fundo Nacional de Segurança Uhum. Pública, que é uma das redes que vem contribuindo para a alta execução dos recursos repassados a todos os estados. Todos os meses nós nos reunimos com os pontos focais orçamentários e administrativos de todas as secretarias de segurança pública do Brasil, e aí eles passamos orientações em bloco, tiramos dúvida e, mais do que isso, ouvimos críticas e sugestões. É uma rede que está mais voltada a um processo de escuta do que simplesmente um processo de indução comportamental. E esse processo de escuta, eu tenho muito orgulho de dizer que é o grande responsável pelo recorde de execução que nós tivemos esse ano e vamos ter ainda este ano no Fundo Nacional de Segurança Pública. Dos recursos repassados aos estados, 1 bilhão de reais já foram executados. Só esse ano, e eu digo só nesses 9 meses que estamos à frente da pasta. Mais do que isso, esse 1 bilhão supera em quase o dobro o que foi executado no ano passado e é mais do que a soma de 2020, 21 e 22. Então, realmente, é a prova viva de que o diálogo tem um poder transformador. E quando a gente está à frente de algo tão grandioso e tão importante como o Fundo Nacional de Segurança Pública, nós precisamos sim ouvir. A segunda parte do nosso orçamento é composta por recursos que nós destinamos à política pública que a própria Secretaria Nacional de Segurança Pública executa. Sob a batuta do nosso secretário Mário Sarrubo, competente, experiente, temos aprendido muito com ele e, mais do que isso, temos também seguido diretrizes de políticas públicas, principalmente ligado ao combate ao crime organizado. E uma terceira frente do nosso orçamento, e essa eu gosto sempre de realçar, é a parte de emendas parlamentares. No ano 2024, recebemos um recorde de aporte de emendas parlamentares, mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Esperamos superar esse número em 2025, e isso se deve, em muito, à eficiência da nossa equipe de contratações e convênios e à eficiência da equipe de licitações e contratos, que gere o famoso Compra-SUSP, que o Coronel Márcio veio aqui falar, acho que já veio aqui falar com Sim, sim, vocês. sim.
O Compra-SUSP é um modelo revolucionário de gestão das compras na segurança pública. Eu afirmo com todas as letras que é a maior plataforma de compras públicas em segurança pública do nosso país hoje. Temos, sob a minha gestão, mais de 8 bilhões de reais em atas de registro de preço e pretendemos superar os 10 bilhões de reais até o final do ano com a homologação de novas atas de registro de preço. O que que isso significa? Isso significa que o risco jurídico, a burocracia e o custo administrativo de uma licitação foi simplesmente retirado do gestor local ou do gestor estadual. Ele pode contar conosco para fazer isso. E eu coloquei sobre as minhas costas a responsabilidade de tocar esses processos. Então, qualquer tipo de judicialização vai ser uma judicialização federal. Qualquer tipo de questionamento vai ser feito perante o Tribunal de Contas da União. E tudo isso sob a orientação e diretriz do nosso Fundo Nacional de Segurança Pública. Nós somos escrutinados como acho que como nenhum outro órgão da esplanada é. Nós somos escrutinados pela Corregedoria Geral da União, pelo Tribunal de Contas da União, pelo Ministério Público Federal e pela própria sociedade. E esse escrutínio social pela própria sociedade foi reforçado agora no mês de setembro com a criação do programa Segurança Transparente. Pela primeira vez na história, toda a atividade financeira e orçamentária do Fundo Nacional de Segurança Pública é público. Está no site do Ministério da Justiça. Qualquer cidadão, você, eu, as pessoas que nos acompanham aqui, qualquer um pode simplesmente clicar lá e saber quanto já foi repassado para o seu estado, quanto que está sendo executado de convênio, como que está a execução pelo seu próprio estado, ou seja, é um escrutínio permanente, é como se a nossa atividade estivesse sendo auditada 24 horas pela população. E fazemos isso sem qualquer receio, porque não temos absolutamente nada a esconder. É um orgulho estar aqui hoje podendo participar dessa 8ª Mostra BID. Temos um stand nosso em que, com toda a Vizinho transparência, aqui, grande o stand, exatamente, viu? Parabéns exatamente. pelo stand, isso é uma demonstração clara do posicionamento do É, Fundo Nacional aqui na isso. E feira. com muita transparência, porque se a gente fizesse alguma coisa errada, não iríamos conversar com os expositores aqui, na frente de todo mundo. Estamos aqui com o coração e o peito aberto para escutar inovações tecnológicas, Perfeito. verificar o que existe de melhor no mercado, porque só com esse contato é que a gente pode proporcionar a melhoria nos termos de referência, pode proporcionar a qualificação das compras em segurança pública e, mais do que isso, algo que eu costumo dizer sempre: a gente pode subir o sarrafo da qualidade dos produtos que existem hoje nas forças de segurança. Doutora Camila, eu gostaria, a gente já teve uma aula com o Coronel Márcio, né? Porque é importante que o gestor ele conheça, ele saiba o que é o fundo, da onde vêm os recursos, obviamente também a sociedade, mas sobretudo o gestor, e a gente sabe que esses recursos são destinados, mas precisa de qualificação para que as forças de segurança possam se utilizar da melhor forma desses recursos. E a gente está falando de padronização de produtos, a gente está falando de economicidade, porque são compras que são volumosas e, obviamente, isso sai muito mais barato para o Com certeza. Estado, né? E a gente. Padronização num nível alto. Exato, exato. Uhum. E integração. Esse ano, obviamente, nessa articulação, porque é importante essa articulação e essa integralidade, como o doutor Sandro gosta de falar, entre as forças, eu acho que esse ano já teve uns 3 grandes encontros Uhum. de todos os conselhos, o MJ orquestrando, também participando. Uhum. Tivemos no COP Internacional, nós tivemos lá como mídia oficial e presenciamos o encontro dos operadores especiais, dos operadores de inteligência e, pela primeira vez, inclusive, o próprio Ministério da Justiça bancando a ida de todos os responsáveis pela contratação nos estados para que fossem a São Paulo e participassem desse grande encontro. Então, eu sou testemunha e prova porque participei, estou na Secretaria de Segurança Pública e percebo como é importante, e eu estou falando de um ente federativo privilegiado como o Distrito Federal, que Uhum. recebe recursos do Fundo Constitucional, mas mesmo assim, esses recursos que vêm para a Polícia Militar do Distrito Federal são muito importantes e é uma grande ajuda que o MJ tem, o Fundo Nacional. Eu conversando com o Romualdo e com outros profissionais, inclusive falando para ele de algumas dores, e de pronto a gente já sabe que vocês têm uma equipe que, inclusive, vai até as forças prestando educação para justamente preparar todos
porque eu fico imaginando aqui, a senhora, obviamente, tem uma experiência larga como procuradora, mas sabe das responsabilidades. Esse modelo, ele é muito importante para quem também julga as contas, né. Eu Exatamente. acho que fica tudo mais transparente, Uhum, e a gente está caminhando para uma crescente, doutora, que eu acho importante, que é esse relacionamento entre o público e o privado, uhum, como a senhora falou. uhum. Aberto, transparente, no olhar de todos, mas que a gente possa estar junto com a iniciativa privada, descobrindo tecnologias, expertises, metodologias para que a gente possa levar para as forças, obviamente lastreado pelo ordenamento jurídico, né. Então, Exatamente. parabenizo a senhora, porque de fato são grandes entregas que a gente tem percebido. O posicionamento aqui vizinho a nosso do estande, quando eu olhei, já é uma prova inequívoca o como o Fundo Nacional tem ganhado cada vez mais musculatura e as forças estatais, de segurança estatais dos estados, quer dizer, precisam muito desse apoio, qualificação e obviamente desses recursos, né, porque, a gente, os estados, sobretudo, em virtude das suas limitações financeiras e orçamentárias, é uma grande ajuda, né. Exatamente. E essa musculatura que o senhor se refere, ela é reflexo da competência da nossa equipe. Sim, Nós temos hoje uma equipe formada por mais de 200 profissionais e eu costumo, brincar que quando eu cheguei ao fundo, eu não sabia muito do tamanho do fundo e eu achei que era uma salinha com 3 ou 4 pessoas e eu ia ficar junto nessa salinha. Quando eu me deparei com uma equipe de mais de 200 pessoas, 5 coordenações gerais, eu falei: "Nós precisamos mostrar para a sociedade o tamanho desse fundo, a sociedade não sabe disso". E é esse trabalho que a gente tem feito, seguindo a diretriz do nosso secretário Mário Sarrubo de integração, de diálogo, de respeito federativo, mais do que tudo, respeito federativo. E como eu dizia, essa musculatura é resultado da competência da nossa equipe. Temos uma coordenadora geral de transferências fundo a fundo, doutora Michele, que está há anos já à frente isso dessa que eu ia falar, sistemática. é interessante que a senhora chegou Uhum, e reconheceu a equipe e exato. manteve boa parte da equipe, Não isso é boa importante. parte, eu mantive todos. Eu não troquei uma pessoa, Isso é importante, né. porque eu não olhei quem colocou a pessoa lá. Eu olhei o currículo da pessoa. E se ela entrega trabalho, se ela está entregando eficiência, Perfeito. é isso que É interesse conta. público, né, doutora? A nossa diretoria é eminentemente técnica. Eu não estou lá para abraçar alguém que é amigo ou renegar alguém que seja ideologicamente inimigo. Eu estou lá para prestar um serviço público, porque, acima de tudo, eu sou servidora pública. Eu sirvo ao público, ao interesse público. E diante de uma pasta com quase 4 bilhões de reais de orçamento anual, nós não temos nem espaço para esse tipo de situação. Então, como eu estava dizendo ao senhor, temos aí uma coordenadora geral de transferências fundo a fundo, a doutora Michele está há anos à frente dessa sistemática. Nós demos visibilidade para as ideias que ela tinha, abraçamos os rumos que ela pretendia dar e isso qualificou demais as transferências fundo a fundo. Temos o grande coronel Márcio, que estava aqui com o senhor, que é o Sim. idealizador da plataforma CompraSUSP, uma pessoa idônea, da mais alta índole e que está realmente à frente com compromisso e seriedade na área de licitações e contratos. Eu cito aqui a nossa coordenadora geral de transferências voluntárias, que é a Keila Vasconcelos, 20 anos de experiências em convênio, ela estava na equipe já em outras funções, eu alcei ela da equipe para o cargo de coordenadora geral em reconhecimento ao trabalho da equipe dela. Mais do que isso, temos ainda o nosso coordenador geral de Orçamento e Finanças, que é o meu substituto legal, meu querido amigo Eduardo Manso, cuida de todo esse orçamento com uma mão firme e rigorosa, um olhar extremamente honesto para o que está sendo feito. E para finalizar, o nosso coordenador geral de logística, o Major Dantas, que chegou há pouco na equipe, mas começou a requalificar uma área que eu acho que a gente pode, inclusive, marcar um podcast só para falar sobre isso: a logística da segurança pública. Muito, Importante, né. muito do que a gente vê de falha na entrega de política pública, na entrega de equipamentos, é uma falha primária de logística. Perfeito, E concordo. nós começamos a requalificar essa área, a importância dessa área, que é responsável pelo pagamento de todas as operações integradas, pelo pagamento de todas as passagens. Então, se temos Sempre foi sobrevalorizado. exatamente, se temos reuniões do Concesp com o auxílio do fundo, graças à área de logística que essas viagens acontecem. Então, nós estamos trabalhando imensamente para requalificar essa área e temos o objetivo de levar para todos os estados no ano 2025
o nosso grande congresso do Fundo Nacional de Segurança Pública, que vai acontecer no mês de maio. Deixo já o convite aqui ao senhor que vá, que faça entrevistas lá também. Vai ser a primeira vez que o fundo vai fazer um congresso com todas as suas áreas, voltados exclusivamente à execução orçamentária, aparelhamento e compras públicas. Então vai ser um evento muito bacana e eu tenho certeza que nós vamos poder contar com o apoio de vocês. Doutora Camila, eu já até Hum, conversei com o Romualdo, já conversei uhum, com o Coronel Márcio, nós somos voluntários uhum, para esse projeto, até porque esse é o nosso objetivo, exato. né. E eu gostaria de ressaltar uma questão, da Senasp, que eu fiquei muito feliz. Eu conheci um pouco da estrutura passada, quer dizer, eu conheci a Senasp quando era praticamente o Ministério da Segurança Pública, ela foi particionada, né, a parte de finanças, a parte de TI, então eu vi que a Senasp ficou enfraquecida. Obviamente, pensando num todo como Ministério da Justiça, mas eu percebi, né, essa gestão ela resolveu retornar o que existia, tornando a Senasp forte como ela deve ser. E é muito importante, sobretudo em virtude da conformação legal, por conta do Pacto Federativo, mas a gente sabe que precisamos, e dou o exemplo que eu falei com o Coronel Márcio, né? A grande virada de chave na minha vida se deu quando eu participei de uma pós-graduação oferecida pela RENAESP, a Rede Nacional de Autos em Segurança Pública, uma pós-graduação em Segurança Pública e Cidadania na Universidade de Brasília, e que, a partir daquele curso, eu comecei a me direcionar para a área acadêmica. E dos 6 ou 7 policiais militares que participaram da PMDF dessa versão, Uhum, 70% a 80% hoje são doutores. Então, foi um processo de transformação que não só apenas me afetou. Então, por isso que é importante essa rede, sim. essa orquestração do Ministério da Justiça, através da Senasp, e nós precisamos unir esforços das diversas corporações policiais. Doutor Sandro Avelar, que vai estar conosco, é o nosso secretário, o nosso chefe, ele sempre bate nessa tecla da Uhum, integração e exato, também da integralidade. Então, a gente precisa caminhar juntos, independente de cor de farda, independente de questões políticas, exato. independente se somos federais, municipais ou Ou estaduais. distritais. Ou distritais, e porque até brinquei aqui com a doutora Heloísa, que esteve Uhum, conosco, né, tem bandido para todo mundo, os sim. problemas são imensos, e Uhum, se a gente não se unir, o crime tem se unido e se organizado muito bem, uhum. né. Então, eu sei que o tempo aqui é curto, eu gostaria de ficar muito mais tempo com a senhora, eu sei que não vai ser a primeira conversa que Não, teremos, teremos né, mesmo. me Uhum, sinto muito honrado em encontrar uma conimbricense uhum. que bebeu as águas da cidade do saber, que conheceu o Rio Mondego, né, Exatamente. e sabe qual é a paixão, que todos nós que estudamos por lá, né, do fado temos. Então fico muito encantado com a sua presença, eu sei que a senhora está aqui corrido, me sinto mesmo muito honrado, que eu sabia que eu sei que a senhora está aqui, se privando da sua agenda, né, mas fico muito contente e deixo aqui o espaço aberto. Nós temos muito a conversar. Eu não estou me privando de agenda nenhuma, eu estou aqui com a agenda de conversa e eu queria ressaltar algo que o senhor disse, essa busca pelo saber. Tem uma frase de um imperador romano, Marco Aurélio, que eu gosto muito, que ele dizia que a gente não deve perder tempo fofocando, pensando na vida dos outros, a gente deve agir, porque a ação que a gente faz hoje é que vai deixar as marcas no futuro. E o saber é justamente isso. Ao buscarmos o saber, a gente está agindo, a gente está adquirindo algo que ninguém vai tirar de nós. Então, tanto a nossa experiência de nós dois lá em Coimbra, como a experiência desses colegas que o senhor citou, que com a rede, a Renaesp, se tornaram doutores, isso tudo é a prova de que a segurança pública precisa do conhecimento, precisa dessa qualificação do saber, e é isso que a gente também está investindo muito lá no fundo. Então, essa conversa nossa, eu acho que é mais do que uma conversa informativa, é uma conversa de saber, de troca de sabedoria, e por isso eu me sinto muito honrada de estar aqui e fico esperando o convite para podermos conversar ainda mais. Muito obrigada. Né, eu sou voluntário, inclusive Uhum. questões políticas, eu assumi provisoriamente, né, o cargo de coordenador geral de pesquisa e segurança pública na gestão passada, fui convidado, mas por questões políticas o governo na época não deixou eu ir para essa missão, eh, mas
percebo, e a senhora falou muito bem, a necessidade de trazer não só a tecnicidade, mas também a cientificidade. Exato. Nós temos, e eu sempre utilizo aqui esse exemplo, temos o Major Francis, que é major da Polícia Militar de Minas Gerais, ele é caveira, explosivista, e ele coleciona pós-doutorados, ele tem 4 ou 5, Olha doutora. que E beleza. nós temos, como ele, vários policiais, inclusive policiais municipais também, com várias obras publicadas, mestres, doutores, temos um saber dentro da polícia elevadíssimo. Precisamos só conectar e, obviamente, construir pontes também com as universidades e quebrar os paradigmas, ir contra as narrativas, a Uhum. visão ainda ácida que essas instituições têm das nossas corporações, que a imprensa tem, e eu acho que é através do conhecimento, da cientificidade, da segurança pública baseada em evidências, e é isso que o trabalho da senhora tem feito, e obviamente a gente está à disposição para trabalhar de forma voluntária, porque o objetivo final é esse. Muito Estamos na obrigada. mesma luta. Com certeza. Muito obrigada pela Muito oportunidade. Até uma obrigado, doutora. Até próxima. a próxima. Forte abraço. Para E você esse foi também. mais um episódio do nosso podcast Opinião Segura, diretamente aqui da 8ª Mostra BID. O canal Última Raça se vê representado aqui, apoiado pela BID. Ficamos muito honrados com a sua presença e agradecemos imensamente as empresas que apoiaram o nosso projeto. Um forte abraço a todos e até o próximo podcast Opinião Segura. Forte abraço, força e honra.